nossa próxima convidada está aqui para dizer que o movimento contra o racismo não é só das pessoas negras, né? Ela é, sobretudo, das pessoas brancas, que são as pessoas que nos submetem a esse processo. Então, a Fernanda Lapa também está aqui com a gente. A Fernanda, ela é advogada, doutora em educação pela PUC São Paulo, professora de direitos humanos, coordena a clínica jurídica de Direitos Humanos e Comitê da Educação em Direitos Humanos da Univille, é fundadora e diretora da IDDH, o Instituto de Desenvolvimento de Direitos Humanos, integrante do coletivo RPU Brasil e, lógico, da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né? Porque as pessoas boas, ou elas fazem parte dessa rede, ou elas apoiam essa rede, ou elas estão loucas para entrar nessa rede. Então, venham todos para a rede da campanha, que é uma rede de luta. Fernanda, a bola agora está com você. Ok, obrigada, Catarina, pelas gentis aí palavras. Eu queria agradecer o convite da campanha para estar aí com todas e todos hoje, nessa semana inteira, né? E hoje no terceiro dia, então, na Semana de Ação Mundial. É uma alegria participar deste debate, né? Exatamente pela importância que eu acho que ele tem e sempre teve, mas nos dias atuais acho que era mais do que necessário a gente estar trazendo o debate da educação antirracista em geral, mas de uma educação democrática, que acho que a gente não tem como falar de uma educação democrática com racismo, ou com homofobia, ou com sexismo, enfim, com xenofobia e com tantas outras pautas que certamente impedem, né, a gente ter uma educação democrática e uma democracia, então, de verdade. Eu queria, primeiro, começar, talvez, colocando um pouco a minha história de vida rapidamente, mas muito mais pela questão do meu lugar de fala, e eu acredito que a minha contribuição, talvez, nesse debate hoje, vai ser pela minha história na área de educação em direitos humanos, que, então, faz aproximadamente uns 15 anos que eu venho pensando e praticando, né, a educação sobre, para os direitos humanos, né? Então, eu venho trabalhando com isso de diferentes formas, mas basicamente, até pela a descrição que você fez, minha, em dois lugares diferentes, que se complementam, um na academia, então como professora de direitos humanos, eu venho tentando abrir espaços, né, na educação superior, aonde a gente trabalhe com educação em direitos humanos em todas as estruturas da universidade, então não só na sala de aula, mas especialmente na gestão também, né, e em todos os espaços de ensino, pesquisa, extensão, pensando aqui na fala da deputada que a escola também deve ser extramuros, a universidade também deve ser extramuros, que é onde a gente vai fazer realmente impacto social e justiça social com a educação também fora da universidade. Então, a clínica jurídica de direitos humanos, né, para trazer para dentro do direito, né, a formação de profissionais, né, voltados à justiça social e que trabalhem com direitos humanos. Isso foi um movimento que começou no Brasil não tem muito tempo e acredito que tem feito já em várias universidades, em cursos de direito, essa construção de clínicas de defesa de direitos humanos, né? Assim como esse Comitê de Educação em Direitos Humanos, que certamente muitas de vocês conhecem, que foi essa política do Pacto Universitário, né, de Educação em Direitos Humanos, que foi criado no governo, então, anterior, junto com o Ministério da Educação e Ministério de Direitos Humanos à época, e que várias universidades criaram esse comitê interno de educação em direitos humanos. E que na nossa universidade, na Univille, a gente tem buscado abrir tanto em ensino, pesquisa e extensão, gestão e convivência, que me parecem os mais desafiadores, em todas as áreas e departamentos, esse debate e prática de direitos humanos, né, de como trabalhar isso na formação de professores e também dentro das ações universitárias. Mas, enfim, então isso como a academia, paralelamente na minha vida,
acabei participando da fundação de uma organização da sociedade civil, que veio junto, e por isso eu quero entrar nessa conversa, com uma política nacional de educação em direitos humanos, que foi o Plano Nacional no Brasil, que surge em 2003. E o IDDH, que é o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, surge logo em 2004, com a sua missão de promover, né, a implementação deste plano. Então, para quem não conhece essa política pública, então foi uma política que visou não a defesa, né, dos direitos humanos, mas os espaços onde a educação de direitos humanos devia acontecer, sendo uma política internacional que acabou, né, pelas Nações Unidas, teve toda uma década de debate sobre isso, e aí, a partir, o Brasil implementa não, né? Elabora este plano junto com o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, e que então divide esses lugares na educação básica, educação superior, a educação não formal, né? A educação para profissionais de justiça e segurança e educação para os profissionais de comunicação e de mídia. São esses os eixos que o Plano Nacional prevê. E, obviamente, a política pública dos responsáveis aí, tanto o MEC, né, pensando na SECAD, que a Macaé falou tanto, na sua coordenação de educação em direitos humanos, junto com a coordenação de educação em direitos humanos do Ministério de Direitos Humanos, assim como o Ministério da Justiça, tinham essa responsabilidade de implementar essa política de educação em direitos humanos. Isso tudo fez o IDDH ir trabalhando muito com essas políticas previstas e esses ministérios. O que é importante relembrar, assim como a Macaé já alertou, né, secretária, que essas políticas não existem mais, né? Todos esses espaços, pelo menos, não vou generalizar, mas os espaços que foram construídos para implementação dessa política foram extintos nesse governo. Então, a gente não tem mais a coordenação dentro do Ministério de Direitos Humanos, ou se tem, né, não foi completamente desmantelada, assim como nos outros espaços também. Então, existe o Plano Nacional, mas, infelizmente, não temos o espaço de executar e implementar este plano. Então, eu queria trazer isso para colocar que o desafio que nós já tínhamos na época, pelo menos posso dizer nesses anos que eu venho implementando, tentando, né, trabalhar com a implementação dessas políticas de educação em direitos humanos que entram em todas as agendas de direitos humanos, né, dos grupos sociais, e que claramente a questão de raça, gênero, diversidade e tantas outras agendas de educação, né, estão incluídas, né, como prioritárias na política de educação em direitos humanos. Nós sempre tivemos o desafio de descentralizar isso para o âmbito de estados e municípios, pensando até em todas as esferas de educação, né? Educação básica, educação no ensino médio, depois educação superior, e como a gente teria que entrar em todas essas estruturas, até porque, como a gente está falando do tema, né, do racismo, ele é estrutural e a gente precisaria ter, então, uma educação que entrasse em todas essas estruturas, né? O que foi muito desafiador, né, a construção desses comitês estaduais e municipais de educação em direitos humanos, né, e eu sei que São Paulo, por exemplo, fez há pouco tempo o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, que foi uma conquista, né, um trabalho bastante cooperativo e colaborativo, ao qual eu tive a oportunidade de acompanhar, né, em algumas reuniões. Então, eu queria trabalhar o tema de educação em direitos humanos, então trazendo um pouco, que é por isso que a minha fala vai ser muito voltada a este tema da política, mas não só no meu campo acadêmico de pensar em como implementar isso, mas também como alguém da sociedade civil que vem trabalhando na incidência política, né, tanto internamente quanto internacionalmente, para provocar que o Brasil trabalhe como uma política de Estado, quando fala de educação em direitos humanos, e uma educação, então, pensando democrática, antirracista, anti-homofóbica, né, antitransfóbica, enfim, todas esses preconceitos, exclusões e opressão que nós temos, né? Então, eu gostaria de abordar isso basicamente em dois temas
que para mim são muito caros quando a gente fala disso, para relacionar o tema que me foi proposto, né? O primeiro é a educação em direitos humanos, na minha avaliação, ela é um componente fundante do direito humano à educação, constituinte do direito humano à educação. E por que eu quero, assim, defender isso? Por que isso para mim é importante? Porque se nós não temos alguns pressupostos da educação em direitos humanos dentro de uma educação, basicamente a gente não está garantindo o direito humano à educação. E eu gostaria de reforçar isso, comentando, por exemplo, que o direito ao acesso e permanência das pessoas, né, em todas as faixas etárias, na educação, é um componente fundamental. Mas, além dele, a gente teria um outro componente que tem a ver com o conteúdo e que tem a ver com os direitos humanos. Ou seja, se a gente não tem outros componentes garantidos nessa educação, esse direito humano à educação também não está sendo plenamente garantido. Então, além desse acesso e permanência, o que é que nós estamos como conteúdo garantindo realmente na educação dessas pessoas, né? Então, além de, na própria legislação, a gente ter que que o direito à educação é um meio para a realização de outros direitos humanos, ele também sempre vem em todos os tratados internacionais e na nossa Constituição, dizendo que esse direito tem 3 objetivos, né? Um primeiro, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, então visa, né, a educação a garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho. Isso está na Constituição. E eu queria destacar hoje aqui, muito rapidamente, o objetivo do pleno desenvolvimento da pessoa, que esse sempre foi um objetivo, que eu até já escrevi alguns artigos, que me afetaram muito sobre educação em direitos humanos, porque eu vejo muito pouco ele sendo trabalhado como um objetivo muito importante, né, que é a construção do sujeito, e um sujeito que vai ter potencialidade de se desenvolver plenamente, né? Então isso me lembra um pouco quando Freire, né, que já foi citado aqui, que inspira muito o nosso trabalho de forma geral, que a educação ela dá essa possibilidade autônoma do sujeito compreender e interpretar o mundo que ele vive, diverso, né, que ele vive. E para isso, todo esse conteúdo, e não é só o conteúdo, né, mas a prática, né, de direitos humanos que você vive na escola e depois e fora, né, em todas as estruturas que nós estamos falando, ela possibilita ou não esse desenvolvimento pleno, o que Freire ia chamar do ser mais, né, essa possibilidade de cada uma e cada um de nós sermos mais, nos desenvolvermos e realizarmos projetos de vida, né, que nos interessem e nos sejam possíveis, né, de pelo menos projetar como projetos de vida e, quando possível, realizar o máximo que pudermos. Quando você corta essa possibilidade, né, de projetos de vida por uma situação de discriminação, de exclusão, de opressão ou de violência, você limita e tolhe totalmente essa capacidade do desenvolver plenamente, né? Então, o que isso tudo, né, para eu também não me alongar muito, tem a ver com a construção de uma escola democrática, de uma escola antirracista, que é o tema que me foi trazido, né? Como é que a educação em direitos humanos, concretamente, pode colaborar para a construção de uma escola, e aqui eu vou falar da educação em geral, não só a escola, mas em todos esses espaços formativos, antissexistas, anti-homofóbicos, anti-xenofóbicos e, claramente, antirracista, né? Então, e aqui eu só queria comentar que
claro que isso até já foi colocado, que não seria essa escola ou esse espaço, né, apenas contra o racismo, né, ou contra a homofobia, e isso eu vejo muitas vezes nas próprias instituições, como missão, né, ou valores, mas sim a gente ter ações concretas, né, além de ser contra o racismo, sermos, então, antirracistas, e como, então, fazer isso com ações concretas nos espaços que estamos, né? Então, existem várias práticas e pressupostos de educação em direitos humanos relevantes que eu acredito que contribuam plenamente para a construção, para a construção de uma educação antirracista. Mas eu vou só falar de uma que me parece destacar, que me parece extremamente estratégica para o nosso debate e para essa pauta de hoje, né? Que é a valorização das diferenças e das diversidades. Se vocês olharem todos os documentos de educação em direitos humanos, de educação para a cidadania, escritos pela Unesco, né, internacionalmente, mas também em âmbito nacional na produção incrível que esse país, né, já teve sobre educação em direitos humanos e continua, mesmo na sua resistência, produzindo, vocês vão ver que há um pressuposto que é essa valorização das diferenças e das diversidades, que no caso de escolas antirracistas, eu poderia tirar exemplos que vocês foram trazendo aqui nas falas das minhas colegas, né? Por exemplo, o reconhecimento da questão racial na sociedade brasileira, né? Falar sobre isso, né? Ser um componente de debate nesses processos formativos. O aumento do número de professoras e professores negras e negros, né, no corpo docente e no corpo diretivo, como disse a Macaé, como política, né? Então, como é importante termos ações que sejam afirmativas para que haja esse aumento, né, representativo, né, e fundamental para que a gente construa uma escola não só contra o racismo, mas antirracista. Inclusão nos currículos de temas de direitos humanos ajustados à realidade brasileira, o que faz claramente a gente ter debates de gênero, raça e diversidade, né? Uma leitura crítica da nossa própria história, né? Como o Brasil, não estudar direitos humanos totalmente desconectado com as realidades, né, do que a gente está vivendo, e isso varia no Brasil inteiro também, né? Mas temos temas transversais que podem ser pensados, né? A mudança do material didático, valorização de outras ciências e outras culturas, né? Bibliografia de autoras e autores, negras e negros, mulheres, indígenas, né? A valorização de ciências que não são, né, aquelas que geralmente acabam sendo trazidas como as únicas, né? E eu terminaria com uma maior formação de professoras e professores, tanto brancos, brancas, né, negros e negras, indígenas, homens, mulheres, pessoas trans, né, sobre questões de gênero e raça, né, exatamente para que não seja admitida qualquer manifestação de preconceito, de discriminação, dentro desses ambientes educacionais, e que às vezes as próprias professoras e professores não sabem como lidar. Eu trabalhei 5 anos, há 8 anos, com formação de professores na educação básica aqui em todas as escolas de Joinville, com direitos humanos em geral, e muitas vezes eu sentia exatamente essa dificuldade e desafio de professoras e professores que entendiam que aquela situação, né, não poderia acontecer, mas não sabiam como se comportar, como agir no momento concreto. E cada professora se sentir isolada, né, ou isolado para tomar a decisão de como agir. Então, isso realmente falta essa política institucional de entender que isso é uma situação para a escola, né, como debate da escola. Então, eu acho que o meu tempo já deve, né, ter ido. Eu queria só deixar o debate aqui aberto também para perguntas, mas eu quis compartilhar um pouco essas experiências, pensando na educação em direitos humanos, mas que eu acredito que todos os pressupostos, valores, comportamentos, né, todas as definições e práticas, né, dessa política, ela contribui e participa da construção de uma educação, vamos dizer assim, democrática e, claro, portanto, antirracista. Obrigada.
Obrigada, Fernanda. Eu acho que você traz uma fala super importante para o debate que nós estamos fazendo.